Hoje eu venho falar sobre o início da imigração, como tudo começou. E por que que eu escolhi esse tema para falar hoje? Porque a imigração ela é muito mal interpretada, principalmente hoje, né? Existem muitos movimentos anti-imigrante, os próprios governos estão fazendo campanha anti-imigrante, estão fazendo uma caça aos imigrantes como se fosse uma caça às bruxas. E os próprios governos hoje em dia, né, eles publicam isso com muito orgulho, como se isso fosse um prêmio. Então, existe muita, mistificação a respeito da imigração. Muita gente acredita naquilo que o governo fala, muita gente acredita naquilo que a mídia fala, então, acaba as pessoas ficando sujeito a má interpretação sobre o que de fato é a imigração. Então, como eu estou me especializando em imigração e desenvolvimento global, né, a finalidade do canal é justamente essa, falar sobre esse tipo de tema. Hoje eu quero falar sobre a imigração, como tudo começou. Será que a imigração sempre foi um problema para o governo, como aparentemente está sendo hoje, né? Primeiramente, vamos entender o que significa a palavra migração. Eu acredito que a maioria das pessoas já sabem o que significa, mas mesmo assim vamos dar uma recapitulada. A palavra imigração vem do latim migro, que significa ir de um lado para o outro, né, ou de um lugar para o outro. Assim, o que denominamos migração demográfica é o deslocamento realizado por um indivíduo ou por um grupo de pessoas que se desloca de um lugar para o outro no qual pretende viver, fixar residência. Muitas pessoas acreditam que a imigração começou junto com os países, estados-nação moderno, que é o que a gente entende hoje, né, quando a gente vê os países com as suas fronteiras bem delineadas. Porém que isso é relativamente novo na história, tá? E a imigração, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Segundo, alguns estudos, a imigração, ela começa com os nossos ancestrais hominíneos. Porém que naquele tempo dos nossos ancestrais hominíneos, não existia, né, essas divisões fronteiriças como existe hoje. Então não existia documento, não existia registro, e as pessoas, elas se deslocavam de um lugar para o outro. E elas também não levavam o nome de imigrante, porque o nome de imigrante começou a ser usado muito tempo depois. Então, naquele período, as pessoas que faziam esse deslocamento, elas ou eram chamadas de nômades, né, que é um dos nomes dado para essas pessoas, ou então de que elas estavam em mobilidade. E esse nome mobilidade é um nome assim que quem estuda imigração vê muito nos artigos acadêmicos e nos livros sobre esse assunto, porque, como eu disse, a palavra imigração ela é relativamente nova, tanto quanto os países, estados e nações também são relativamente novos. Então, antigamente, ou essas pessoas eram chamadas de nômades, ou então chamavam, principalmente, né, a parte acadêmica chama de mobilidade humana. Os primeiros achados, né, que datam sobre o início da mobilidade humana se refere a cerca de mais ou menos 70 mil anos atrás, de Homo sapiens saindo da África. Então, os primeiros registros encontrados foram de imigrantes saindo da África e se expandindo pelos continentes afora. Segundo, né, alguns achados, tanto da arqueologia como também, né, da biologia, que existe muitos estudos que trabalham a questão do DNA para poder entender quando que tudo isso começou. Então, quando se estuda sobre a imigração, principalmente a imigração dos nossos ancestrais, envolve vários tipos de estudos, né? Estudos da arqueologia, estudos do DNA humano, estudos também sobre história, porque são vários fatores que precisa ser entendido para que possa se chegar num resultado. Então, por que nossos ancestrais, né, saíram lá da África cerca de 70 mil anos atrás e começaram a se expandir por outros continentes? Basicamente, pelo mesmo motivo que as pessoas imigram hoje. Então, assim, os motivos que levaram, né, os nossos ancestrais há 70 mil anos atrás deixar a África são os mesmos motivos que levam hoje as pessoas a deixarem seus países,
suas cidades, sua família e tudo mais. Busca por melhores oportunidades, buscas por terras, né, porque era uma população nômade que estava se expandindo, então muitas vezes a saída de um lugar para o outro era porque eles precisavam de mais espaço, de mais terras, para eles poderem crescer. Então, uma das razões foi a questão do espaço. Outra razão foi a questão da alimentação. Isso também fazia muitas vezes as pessoas se deslocar de um ponto para o outro em busca de alimento, né? Principalmente em determinadas épocas do ano, como os verão muito intenso ou inverno muito intenso, que aí a alimentação ela fica mais escassa. Então, nessas ocasiões também havia muita mobilidade humana, né? Mas basicamente o desejo por mais terras e por alimentação foram os principais fatores que levaram, então, as pessoas lá da pré-história, de cerca de 70 mil anos atrás, começarem a sair da África e desde então nunca pararam, porque a mobilidade humana sempre foi vista como algo natural. Então as pessoas se deslocavam de um lugar para o outro, porque não existiam as fronteiras que existem hoje, não precisava de documento como se precisa hoje, não precisava de autorização. E nos séculos mais recentes, a gente também vê muita essa questão da imigração, mas aí é por um outro motivo, que seria conquistar terras por poder, né? De alguns séculos para cá, a gente vê muitas guerras, muitas batalhas, todas incluindo mobilidade humana, né? Pessoas que saíam de um lugar e iam para o outro, mas na maioria das vezes eram em busca de conquistar novas terras, porque ao conquistar novas terras, esse grupo também conquistava poder, status, e isso para eles, né, era muito importante. A nossa cultura, né, que nós carregamos hoje, a nossa língua, a nossa gastronomia, muitas vezes hábitos, né, que é particular de cada país, de cada cultura, na verdade, nada mais é do que uma herança, né, da imigração da pré-história, da imigração dos nossos ancestrais. Porque toda vez, né, que uma pessoa ou um grupo se deslocava de um lugar para o outro, ele levava junto consigo, né, a cultura, a gastronomia, o idioma. Então, ao chegar, né, no novo local e acabar se misturando com outros povos, então houve aí uma troca e aí também foi se fortalecendo novos hábitos. Então tudo que nós temos hoje como referência, principalmente referência cultural, são heranças dos imigrantes ancestrais nossos. Em poucas centenas de milhares de anos, nossos ancestrais já estavam em 3 continentes. E se eles não tivessem, né, imigrado, provavelmente nossas vidas hoje seriam muito limitadas, porque sem a imigração não teríamos café, não teríamos batata, não teríamos estradas, pólvora, cavalo, todas essas coisas e muito mais foram se espalhando, né, através dos continentes pelos nossos ancestrais quando eles estavam imigrando. Quando falamos sobre mobilidade humana e imigração, principalmente dos nossos ancestrais, tem um caso que ele é muito estudado e muito mencionado na literatura acadêmica, que é o caso da Roma Antiga. Na Roma Antiga, o controle, basicamente, ele dependia do status social da pessoa e não da cidadania ou nacionalidade. Vou ler aqui, tá? Elite é movimento vigiado com desconfiança, militares iam onde eram designados, comerciantes regulados por interesses fiscais, escravizados sem autorização de movimento. Pessoas comuns, porém, podiam circular livremente pelo império, sem restrições por etnia, religião ou idioma. Não havia controle de fronteira entre as províncias, e mesmo as fronteiras externas eram porosas. O foco do governo era arrecadar impostos e conter os bandidos, e não policiar a imigração. Basicamente, na Roma Antiga, o foco do Império, né, romano era arrecadar impostos e prender bandidos, né? Não era fiscalizar pessoas ou a mobilidade humana,
Apesar que existia sim uma restrição, mas isso não era o foco principal do governo, e até mesmo as pessoas comuns, elas tinham essa liberdade de se locomover de um lugar para o outro. Porém que a maioria não fazia, porque, esse deslocamento também requer, né, recursos. Então, basicamente, era a elite, os militares que faziam a mobilidade humana, porque eram eles que tinham os recursos. Então, apesar das pessoas comum poderem se locomover, a maioria não fazia por falta de recursos. Então, agora vamos falar sobre a migração moderna, né? Que basicamente é o modelo de imigração que nós temos hoje. Lógico que desde que começou até hoje houve algumas alterações, principalmente porque os países são soberanos, então cada país ele tem a autonomia de decidir como é que vai cuidar da sua fronteira, e também cada país tem a autonomia de decidir como é que eles vão tratar os imigrantes, né? Se eles vão documentar, se não vão documentar, se vai ter trabalho, se não vai ter, enfim. Essas questões são muito mais particulares, que vai de país para país, e os países, eles decidem sobre a imigração de acordo com a necessidade deles, né? Mas vamos entender então como é que começou a migração nessa era moderna na qual vivemos hoje. Eu vou ler agora alguns trechos aqui que se trata sobre a migração na Europa, quando começou dentro da Europa, né? Na Europa moderna, as pessoas migravam por guerras, catástrofes naturais, mudanças climáticas, pragas, escassez de terras, superpopulação, oportunidades econômicas e perseguição religiosa. Apesar da mobilidade humana ser um traço atemporal, o modelo que nós vemos hoje é um modelo que começou há cerca de 250 anos atrás e começou com o Império Britânico, principalmente nas ilhas britânicas. O clássico também da imigração, né, nos tempos modernos, é os refugiados, né, que são as pessoas que saem de seus países de uma forma muitas vezes voluntária, mas indiretamente forçado por motivos de muitas vezes guerra, perseguição política, perseguição religiosa. Então, as pessoas elas decidem voluntariamente fazer esse deslocamento, mas teve um motivo maior por trás, né? Havia aí um motivo maior, que no caso seria uma perseguição, ou por motivos políticos ou religiosos, ou por outros motivos também. E também tem motivos pessoais, né? Fuga de serviço militar, espírito aventureiro, sei lá, busca de melhores oportunidades em outro país. As pessoas nem sempre estão passando por alguma crise no seu país de origem, ou elas estão passando por algum problema de que elas não consigam resolver ficando no seu país de origem. Muitas vezes as pessoas saem por motivos pessoais mesmo, porque querem conhecer novas culturas, querem se aventurar, porque acham que em outros países vão ter melhores oportunidades, porque acham que nos outros países vão ter talvez um casamento mais feliz. Por mais que um herdeiro ele nasce ou ele cresce num país que já é considerado um país desenvolvido, como o norte da América ou então a Europa, mas é muito comum entre a elite fazer com que seus filhos vão para um outro país, que geralmente também é um país desenvolvido, muitas vezes estudar em colégios internos, ou muitas vezes então fazer universidade em outros países. Então acabam que esses herdeiros se deslocam, né, dos seus países de origem, vão para outros países, geralmente com o intuito de estudar, mas não deixa de ser um tipo de imigração. Então, quando a gente encontra estudantes, né, de outros países, na verdade, são pessoas que também estão passando por um processo de imigração. Pode ser uma imigração temporária? Sim, mas não deixa de ser uma imigração. Também tem um outro tipo de imigração que eu acredito que não acontece mais muito hoje em dia, mas acontecia muito no final do século XIX, início do século XX, que seria os incentivos estruturais, que é quando os governos ofereciam terras gratuitas, ou então financiavam passagens, ou financiavam terras. Isso aconteceu muito, né, com os nossos antepassados, principalmente para os brasileiros que têm origem europeia, né? A maioria dos nossos ancestrais, quando foram para o Brasil, foram dessa forma, né?
foram com incentivo do governo, tanto de empréstimo para pagar as passagens, empréstimo para poder ter as suas terras, e por um custo muito mais baixo. Então, isso também foi uma forma de imigração. Vou ler agora um fato curioso, tá? A imigração internacional caminha lado a lado com a urbanização global. Em 2007 e 2008, segundo a ONU, a humanidade se tornou pela primeira vez uma espécie majoritariamente urbana. O êxodo rural para megacidades e imigração internacional são partes do mesmo processo de modernização. Então, o mundo moderno que a gente vê hoje também é fruto da imigração. Há mais uma informação aqui, segundo os relatos da ONU. Na prática, a migração costuma aumentar com o desenvolvimento econômico, pois educação, informação, recursos financeiros, redes sociais e transporte tornam mais pessoas capazes de emigrar. Um paradoxo: desenvolvimento e desigualdade estimulam a migração, mas a proporção de imigrantes internacionais permanece relativamente estável, entre 2 e 3% da população mundial. Então, assim, a gente ouve falar muito, né, sobre os imigrantes, principalmente com essa onda, né, anti-imigrante que vem crescendo a cada dia, tanto nos Estados Unidos, com as leis imigratórias cada vez mais severas e punitivas, como na Europa também, as leis imigratórias aqui estão mudando e estão mais ou menos seguindo o mesmo ritmo dos Estados Unidos, infelizmente. Então, quando a gente vê essas notícias, né, de que um certo número de imigrantes foram presos, um certo número de imigrantes foram deportados, ou um certo número de imigrantes cometem criminalidade e tudo mais, a gente tende a imaginar que o mundo está dominado por imigrantes. Porém, que, segundo a ONU e outras organizações que também trabalham com imigrantes, que fazem pesquisas com imigrantes, o número total de imigrantes que nós temos hoje espalhado pelo mundo é entre 2 e 3% da população mundial. Então, agora a gente vai entrar um pouco mais sobre a imigração moderna, né? Como é que surgiu esse modelo de imigração, que é o modelo que nós vivemos hoje. O nascimento do Estado-nação e o monopólio do movimento. Historicamente, o surgimento do Estado-nação moderno estabeleceu algo que nunca tinha existido antes: o monopólio sobre os meios legítimos de movimento. Pela primeira vez, um poder central passou a decidir sistematicamente quem poderia entrar, permanecer ou trabalhar em determinado território. A identidade nacional foi codificada em documentos, passaportes, vistos, e a imigração internacional passou a ser tratada como alvo, um risco à homogeneidade cultural e ao bem-estar dos cidadãos nativos. É nesse ponto que nasce, de fato, a imigração como categoria política, não como fato humano, mas como problema de Estado. No século XIX não existia ainda o passaporte. O que existia naquela época era uma espécie de carta de recomendação. O que importava nessa carta de recomendação era o status de quem emitia o documento, selos e carimbos de autoridades estatais ou religiosas, não as características físicas do portador. A mobilidade era um privilégio da elite. Para as classes baixas, o movimento era controlado localmente, pelos policiais, patrões e até pelos próprios pais. A identidade se confirmava por atos de fala. Então, assim, após a Primeira Guerra Mundial, né, com o medo da espionagem internacional, que foi quando os espiões começaram, né, a ganhar força, né, começaram a se deslocar para poder entender e descobrir os segredos dos seus adversários, os estados, nações começaram então a fazer um documento de identificação, como por exemplo um passaporte, como nós vemos hoje, né? Mas seguindo mais ou menos essa linha. E esse passaporte, né, esse documento de identificação tinha foto, tinha assinatura, tinha os dados pessoais da pessoa, porque era uma forma, né, que o Estado-nação tinha de poder ter controle sobre as pessoas que estavam circulando e talvez evitar aí a entrada de alguém que seria espião, né? Apesar que depois
no decorrer da história a gente pôde perceber que os espiões também falsificavam passaporte, né. Mas no primeiro momento, quando, os Estados-nações criaram, né, esse documento de identificação, eles não imaginavam que depois, né, esses documentos seriam falsificados. Então, esses documentos foram criados com esse intuito, né. Aí, entre 1960 e 2005, é que houve, de fato, a padronização, né, e a estética dos passaportes que a gente tem hoje, né. A representação do rosto é simplificada e padronizada para conferência rápido nas fronteiras. Na década de 1980, surgem números de identidade conectando o passaporte a sistemas amplos de bem-estar social e registros digitais. E um dos grandes motores para a imigração atual foi dois eventos que aconteceram e que acabaram impactando em como a imigração acontece hoje, né? Um é a globalização e outro foi a criação da Comunidade Europeia. Antes da criação da Comunidade Europeia, o continente europeu era um continente que exportava muitos imigrantes devido a todos os conflitos e crises econômicas e crises de fome que o continente passava. Após a criação da Comunidade Europeia, aí meio que inverteu o caso e é o que acontece até hoje, na verdade, né. Então, com a criação da Comunidade Europeia, as pessoas, ao invés de saírem dos seus países e continente europeu e ir para as Américas, por exemplo, começaram a fazer a imigração interna, né, então sair de um lugar e ir para o outro, por conta desse livre movimento que a Comunidade Europeia permite para os europeus. Mas, ao mesmo tempo, né, que a Europa parou de exportar imigrantes, porque os imigrantes começaram a se concentrar dentro do continente mesmo, né, chamou atenção para que, principalmente, né, pessoas do sul global começassem a enxergar a Comunidade Europeia como um lugar atrativo para novas oportunidades. Então, aí a Europa começou a atrair novos imigrantes. As grandes viradas de chave, né, para a imigração moderna, elas aconteceram principalmente após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra, praticamente a Europa estava destruída, né, principalmente aí os países que estavam mais, de frente aos confrontos. E a Europa, naquele momento, estava desesperadamente precisando de mão de obra. Então, o que que eles fizeram? Eles incentivaram a imigração. Então, assim, hoje em dia, os imigrantes estão sendo perseguidos, está tendo um avanço muito grande de pessoas de ativistas, principalmente, né, que são anti-imigrante, mas no século passado, após a Segunda Guerra Mundial, estava acontecendo justamente o oposto, né? A Europa estava destruída, precisando urgentemente de mão de obra, e devido a essa necessidade, houve um incentivo muito grande para que imigrantes, né, pessoas de outros países, por exemplo, existe muitos indianos no Reino Unido por conta disso, né, também jamaicanos. Os jamaicanos foram dos responsáveis pela reconstrução do Reino Unido após a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, por exemplo, a gente vê muito a imigração de turcos, né? Existem muitos turcos na Alemanha que são turcos que vieram, né, da época da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, que foi incentivo do governo para que eles pudessem reconstruir o país. Então, assim, quando o governo precisa de mão de obra, a imigração é incentivada. Quando passa por algum período econômico um pouco mais difícil, instabilidade e tudo mais, aí o imigrante é visto como bode expiatório, né? Quando os imigrantes, né, eles passam por dificuldades de conseguir documento ou então dificuldades de atravessar fronteiras, acaba abrindo margem para o tráfico humano, né? Então, assim, o tráfico humano acontece por diversos motivos também, né? Não é apenas um fator. Mas um dos fatores é também as barreiras que os países colocam para a imigração. Então, quanto mais restrições, quanto mais barreira, quanto mais dificuldades impostas pelos estados, maior as chances de um tráfico humano acontecer. Os imigrantes que eles estão sem documento,
e que mesmo assim eles acabam se sujeitando, né, à irregularidade, digamos assim, acabam sendo também alvos de abusos, porque, os patrões, né, quando eles vão dar emprego, eles sabendo da situação da pessoa, que a pessoa não tem documento, né, para estar no país, acaba oferecendo um salário mais baixo, acaba oferecendo uma carga horária muito mais pesada, acaba então, assim, precarizando o trabalho dos imigrantes. Então, pessoal, eu acho que por hoje é isso. Eu vou fazer outros vídeos, né, como uma continuação desse, como também como um complemento desse. Porque, como eu disse, né, a migração, que foi documentada, começou há 70.000 anos atrás, lá na África. E o que era imigração naquela época é diferente do que nós estamos acostumados com hoje, né? E o porquê que mudou e o porquê que chegou no ponto que chegou hoje. Então, assim, são muitas perguntas, são muitas as respostas. Falar sobre imigração é falar sobre um assunto assim muito vasto e complexo também, porque aí vai incluir também ideologias, vai incluir Estado soberano, vai incluir várias questões. Então, acredito que por hoje é só isso. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Então é isso. Tchau, tchau.